Olá, meus amigos, a graça e a paz para todos vocês. Professor Rafael Lima falando, e estamos aqui com mais uma síntese teológica da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, lição de número 7, as naturezas humana e divina de Jesus, certo? Então, iniciamos aqui com esse texto áureo, Romanos 9:5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. A verdade prática diz: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo o verdadeiro homem. Os textos de leitura bíblica em classe se encontram em Romanos 1, do 1 ao 4, e o hino cristológico de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. A introdução traz os objetivos que são apresentar o ensino bíblico da dupla natureza de Cristo, mostrar as heresias contra esse ensino, nestorianismo e monofisismo, e identificar o perigo dessas heresias hoje, quais as implicações delas. Dessa vez, a ênfase textual e teológica recai sobre Filipenses 2, 5 a 11. As perguntas cruciais que eu trago nessa lição são três. O que significa união hipostática? 2. Quais as heresias que negam a dupla natureza de Cristo? 3. Como essas heresias se apresentam hoje? A dupla natureza de Cristo, pessoal, precisa ser enfatizada com os seguintes textos. A lição traz Romanos 1:3, que Jesus veio de uma família judia, e também o nascimento miraculoso descrito em Mateus 1:20 e Lucas 1:35. Em seguida, o texto foca no versículo 4 de Romanos 1, que diz que ele foi declarado Filho de Deus em poder. É claro, após a ressurreição, esse texto precisa de uma exegese um pouco mais cuidadosa, para que não venhamos a cometer o equívoco de que ele passa a ser divino após a ressurreição e a ascensão, ok? Os textos sobre a humanidade são diversos, dentre eles Gálatas 4:4, Lucas 2:52, que fala do desenvolvimento físico, psicológico, emocional de Jesus e até mesmo espiritual, a sua reputação, que ele crescia perante Deus e perante os homens. E sobre a divindade nós lemos que Jesus ele perdoa pecados, Marcos 2, 5 a 7, ele recebe adoração, Mateus 14, 33, ele sabe pensamentos, Mateus 9 e 4. Quando a gente vai fazer uma análise teológica de Filipenses 2, 2 5 a 11, perdão, o Gordon Fee, que foi um dos maiores exegetas pentecostais que passou por essa terra, ele vai afirmar o seguinte, que a narrativa mostra a mentalidade de Cristo como Deus e como homem. O Cristo pré-existente não era ganancioso nem egoísta, mas amou a ponto de esvaziar-se, assumindo o papel de escravo. Então daí vem o termo hiparco. Esse termo hiparco existindo, possuindo, né, de Fleabag, Gingrich e Dunker, eles vão concordar, os três vão concordar. E Dunker vai dizer que o uso do particípio pode indicar propriedade, posição, características ou condição, como no caso de Filipenses. Então, estando na condição de Deus, estando na condição da forma de Deus, né, esse hiparco, né, existindo, sendo, na verdade, indica as características, indica a natureza, né, o existir, o ser como essencial, indica também aquele que possui, né, aquele que tem as propriedades, né, e forma ali, morfê, né, esse termo grego, que não quer dizer a aparência apenas, o formato exterior apenas, mas quer dizer as propriedades internas, as propriedades ontológicas do ser. Então, esse texto de Filipenses é considerado o coração dessa lição, tá bom?
porque nesse hino cristológico que o Gordon Fee ele vai discutir, para quem quiser o livro, né, do comentário exegético aos Filipenses, Gordon Fee é uma ótima dica. Ele vai debater quais as probabilidades de ser um hino cristológico pré-paulino, por que que Paulo faz o uso dele, por que que Paulo toma determinadas palavras ou conceitos, né? Alguns que não têm histórico antecedente, e Paulo faz uma aplicação ali. Tudo isso precisa ser pesquisado pelo professor, e o professor precisa ter cautela ao analisar esse texto, que é justamente uma das bases do quenoticismo que veremos adiante. Quem foi Nestório? Daí entra as heresias, né? A heresia do nestorianismo, que é de Nestório, que foi um bispo de Constantinopla, no século V. Ele entra num debate com um cara chamado Cirilo de Alexandria. Se vocês quiserem mais informações, há diversos livros sobre isso, mas um que eu indico é este livraço aqui do Joseph Mohan, O Homem que Vinha de Deus. Aqui na página número 154, nós temos 153. Nós temos aqui falando de Cirilo e Nestório. A questão incubada nos debates dos teólogos rompe às claras um século depois de Nicéia. Uma vez mais, a ocasião para isso é a pregação feita em uma igreja e uma altercação entre um bispo e um de seus padres. Em 428, em Constantinopla, um padre designa Maria como Theotokos, a mãe de Deus, a genitora de Deus. O bispo Nestório julga chocante o termo e faz uma correção severa. É uma blasfêmia dizer que o Filho eterno de Deus foi gerado de uma mulher no tempo. Maria é apenas genitora do homem em quem o Verbo se fez carne. Cirilo de Alexandria responde Nestório afirmando que, na verdade, Maria ela gera o homem verdadeiro Jesus e que esse Verbo, esse Filho eterno, ele não se funde com o humano. Cirilo vai responder da seguinte forma. Olha o que é que o Joseph Mohan vai dizer. O confronto, né, continuando, o bispo de Alexandria entra em cena e pede esclarecimentos, é claro, ao colega de Constantinopla. E ele diz, é o próprio Filho de Deus que verdadeiramente foi gerado de Maria, pois não veio para um homem, ele mesmo se fez homem. Então é aqui que entra essa pegada do Nestório, que aparentemente parecia piedosa, né? Corrigir um erro teológico de Cirilo. Quando Cirilo diz que, olha, quem é gerado realmente é o Filho eterno gerado ali. Ele é gerado. Só que a preocupação, entre aspas, de Nestório, que Maria fosse a mãe de Deus, a Theotokos, né? Ele propõe que seja a Christotokos, né? Na verdade, era uma desculpa de Nestório, porque Nestório ele ensinava a distinção entre as naturezas, divina e humana. Para ele havia uma distinção. Havia duas pessoas distintas, uma humana e uma divina. Há quem diga que Nestório não quis dizer isso, né? Mas o próprio nestorianismo ele vai assumir que o Filho de Deus ele assume um homem completo e não apenas a natureza humana. E há um debate acadêmico se Nestório realmente ensinava duas pessoas em Cristo ou se foi mal interpretado. Porém, gente, é algo muito macabro, algo muito distorcido da parte de Nestório. O que não para por aí, porque vai repercutir também no ensino monofisista, né, que é do Eutiques, um líder de Constantinopla. Ele era um líder da alta cúpula. Ele vai afirmar que após a encarnação, a natureza humana de Cristo ela foi absorvida pela natureza divina, resultando em uma única natureza divina humana. Neste caso, Cristo teria apenas uma única natureza híbrida. Os radicais monofisistas, que a lição condena, eles afirmam a absorção total da humanidade. A humanidade é engolida pela divindade, tá? Essa é a linguagem mais simples que podemos destacar para vocês. Enquanto os moderados, que são miafisitistas, né, eles vão dizer o seguinte, que a natureza de Cristo ela é composta.
O Concílio de Calcedônia, ele vem um pouco mais à frente, em 431, justamente para condenar nestorianismo e o monofisismo, dizendo que Jesus Cristo é uma única pessoa, hipóstase, com duas naturezas, divina e humana. Essas naturezas são inseparáveis, imutáveis, indivisíveis e inconfundíveis. A divindade e a humanidade coexistem totalmente sem serem alteradas. A humanidade não altera a divindade não altera a humanidade. Ambas coexistem plenamente. Isso é a rejeição ao nestorianismo e a condenação do monofisismo. Quando a gente toma o fragmento do credo, ele vai dizer o seguinte: nós confessamos um, não são dois, um e o mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, reconhecido em duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. A distinção das naturezas não é de modo algum anulada pela união, mas sim as propriedades de cada natureza que são preservadas e reunidas numa única pessoa e substância. Quando a gente adianta para os monofisistas hoje, Igreja Ortodoxa Copta, lá no Egito, a Igreja Ortodoxa Etíope, a Igreja Ortodoxa de Eritreia, a Igreja Ortodoxa Síria de Antioquia, né, a siríaca jacobita, que é o que a lição vai declarar, né, os jacobitas eles tomam o monofisismo e discordam do Concílio de Calcedônia. E tem também a Igreja Apostólica Armênia e a Ortodoxa Malankara, na Índia. A gente entra no kenoticismo, que é tomando Filipenses 2,7 como base de maneira radical, e eles abdicam de alguns atributos divinos, segundo ele, Cristo, né, abdica, né? O que é que eles estão querendo dizer com isso? Que é bem delicado e complicado. Eles argumentam que Jesus não era plenamente onisciente, onipotente, onipresente, enquanto esteve na Terra. Eles dizem que Jesus abdicou dos atributos divinos de uma vez por todas e que esse esvaziamento de Filipenses 2,7 foi literal. Cristo teria deixado de exercer poderes divinos para se tornar verdadeiramente humano. A refutação ela é algo até simples, né? Embora precisa ser trabalhado por cada professor a argumentação. Mas eu trouxe aqui 3 questões. A primeira é a imutabilidade divina. Deus não muda, né? Malaquias 3,6. Eu, Senhor, não mudo. Hebreus 13,8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O segundo argumento é a união hipostática do próprio Concílio de Calcedônia. Cristo é totalmente Deus, totalmente homem ao mesmo tempo, sem confusão e separação, e se ele tivesse deixado de ser plenamente Deus, não poderia redimir a humanidade. Aí recai a questão soteriológica, pessoal. As narrativas nas quais Cristo revela atributos divinos enquanto estava na Terra. É o terceiro argumento. Daí entramos na mariolatria, que dentro da tradição católica eles utilizam o argumento de que ela é Theotokos, por isso ela é a mãe de Deus. Todavia, o próprio Jesus ele evita que Maria seja venerada e a própria Maria chama Deus de meu Salvador. E a conclusão, Calcedônia reafirmando os concílios anteriores, a importância que temos no conhecimento dos credos, a importância da documentação da própria igreja da qual fazemos parte e uma pergunta para nós no fim. Quais os nossos fundamentos teológicos? Ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.